Glória a Deus. Também cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 37. Nós estamos falando hoje, nós estamos no, vamos dizer assim, no 7º gomo do fruto, né? Vamos falar hoje aqui sobre mansidão. E falta apenas 2 para a gente encerrar, lembrando os irmãos que o próximo fruto que nós vamos falar é a bondade. Bondade é o único fruto que não necessita, não é gerado pelo Espírito Santo. É uma atitude humana, é o único. De todos os 8, dos 9, só um que depende do homem, que é a bondade. Os demais não dependem do homem, os demais dependem de uma ação divina no homem. Então é diferente, você não adianta falar assim, eu vou possuir os 8 dons do Espírito Santo, os 8 frutos, melhor dizendo, os gomos, não vai conseguir se ele não gerar em você. Tem que ser ele que tem que fazer isso. Então não é às vezes assim, vou sair daqui hoje, amanhã vou estar praticando isso e aquilo, não vai conseguir. Tem que buscar, pedir para que Deus gere isso dentro da sua vida. Porém a bondade não, a bondade é o único dos 9 gomos do fruto que você pode fazer por si próprio. E eu fiz ao contrário, deixei o amor por último, porque alguém me disse assim, pastor, não dá para dar esse ensinamento sem começar pelo amor. Eu disse ao contrário, se eu pregar o amor, não precisa dar o resto. Porque quem praticar o amor, cumpre todas as demais coisas. A própria palavra diz que quem pratica o amor, cumpre toda a lei, não é verdade? Então as demais coisas não seriam necessárias. Então por isso que deixei por último, depois de terça-feira, depois do próximo fruto, nós teremos o fim dessa série de ensinamentos sobre o fruto do Espírito com o amor. Amém? Eu quero aqui dar bem-vindos à irmã Rosilene, tá? Deus abençoe, veio lá do Amazonas, tem um projeto lá, está conosco aqui desde ontem, esteve aqui no culto, na nossa reunião, está conosco aqui, seja muito bem-vinda. Também estou vendo o Joãozinho, fala de Joãozinho porque é amigo, né? É evangelista, né? Evangelista João, Deus abençoe, é uma alegria. Quem mais está nos visitando aqui? Dê um sinalzinho com a mão, deixa eu ver. Os demais aqui são todos nossos? Eu acredito que são, né? Que a gente está olhando. Ali também tem, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos, tá? Aos nossos visitantes, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E um bem-vindo também para o irmão João Cardoso, que estava de férias, viajando, foi e voltou. Deus trouxe ele em paz e segurança. Um aviso, antes de lermos a palavra de Deus, dia 19 começamos aqui uma semana de consagração. Melhor dizer, dia 18, 17 é domingo, né? Dia 18 começamos uma semana de consagração. Queria convidar os irmãos que puderem. Nós teremos consagração aqui na parte da manhã e à noite teremos o culto. Então nós estaremos consagrando pela manhã e na quarta e na quinta e na sexta teremos aqui uma consagração especial. O pastor Jorge Vale vai pregar à noite, quarta, quinta e sexta, né? E ele trará o tema, o julgamento das nações. Mateus 25, 32. E é muito interessante porque ele vai trazer aonde acontecerá esse julgamento e como Deus separará bodes de ovelha. Será que tem bode por aqui? Acho que não, né? Todo mundo é ovelha. Como Deus separará bodes de ovelhas. Então é muito interessante e será na quarta, na quinta e na sexta. Eu quero participar no período da noite, porque vai que eu estou fazendo umas ações de bode, eu já quero me transformar em ovelha. Amém ou não amém? Claro, a gente tem que ser inteligente, né? Salmo 37, eu vou ler apenas um versículo, tá? Salmo 37, versículo de número 11, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai querido, por esse momento, pelo privilégio de podermos aqui falar da Tua palavra. O meu pedido nessa noite é que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, faça com que nós, meu Pai querido, relembramos tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que buscamos para trazer um alimento sólido aqui para a Tua igreja. E também que o Senhor, meu Pai, repreenda do nosso meio todo tipo de impedimento,
Porque o mundo espiritual, nessa hora, ele se movimenta, ele se move, para que a tua palavra não produza o efeito necessário pela qual ela está sendo enviada. Mas no nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, que todos esses males, que todo esse trabalho seja desfeito, para que esta palavra encontre o endereço certo, encontre guarida dentro de nós, e quando houver necessidade, ela se manifeste em nossa vida, produzindo em nós o efeito positivo pela qual ela está sendo enviada. Querido Espírito Santo, continue conosco, é o meu pedido e o meu agradecimento, certo da tua resposta, no nome de Jesus, e os que concordam comigo dizem amém. Tome teu assento, meu querido irmão. Como nós vamos falar hoje sobre mansidão, é necessário que a gente, em primeiro lugar, defina o que é mansidão, né? Porque existe uma diferença grande entre mansidão, ou manso, e amansado, né? Eu acredito que da minha idade aqui não são muitos os que estão aqui, mas alguns já tiveram o privilégio de ver ou participar de quando alguém amansa algum animal. Meu pai, por exemplo, ele tinha sítio, então de vez em quando ele tinha que amansar um cavalo, de vez em quando ele tinha que amansar um boi, porque eles eram muito violentos, muito brabos, e eu achava interessante porque após o animal ser amansado, a impressão que eu tinha é que o animal perdia a vontade própria. Ele já não fazia mais o que ele desejava. Ele já era guiado por uma força maior, já era guiado por alguma atitude que alguém fazia. Alguém amansa os animais na base da paulada, né? Outros amarram o animal, por exemplo, eu me lembro que eles pegavam um cavalo e amarravam num pedaço de madeira e deixavam ali para que o cavalo pudesse entender que havia alguém que ia dominar sobre ele. Então isso é ser amansado, isso não é ser manso. O animal manso já é diferente. Ele nasce e ele vai convivendo no meio de pessoas, no meio de outros animais, e aí você chega perto dele, ele te recebe, você faz carinho, ele pode ser um animal grande do jeito que for, mas o manso, ele brinca com você, ele anda com você. Uma coisa interessantíssima, ele tem a sua vontade própria, pastor Tonetti. Ele pega e se envolve no meio das pessoas. Não são poucos os animais que se tornam animais de estimação e às vezes animais muito grandes. Por quê? Porque são extremamente mansos. Tem cachorro que você olha para o cachorro, eu mesmo tenho um pouco de medo de cachorro, para não dizer que tenho muito. Então, quando eu olho para algum tipo de cachorro, eu falei, eu não entro nessa casa, aqui já tem alguns irmãos que já viram isso. Que eu fui visitar e tinha um cachorrinho lá de quase 1 metro de altura, e eu disse, irmão, eu não vou entrar na sua casa. Não, pastor, ele é manso, ele não faz nada. Eu falei, deve não fazer nada para vocês, mas para mim vai que ele estranha. Então, sempre eu fico acho meio suspeito, mas o animal manso é assim, ele convive bem, ele sabe o momento de atacar. Se você chegar à noite, por exemplo, pode ser que aquele animal não vai te receber como ele te recebe de dia do lado do seu dono. Então, manso ou mansidão e amansado são duas coisas bem distintas. Tem pessoas, por exemplo, que foram amansadas, que elas não têm vontade própria, elas não vão produzir nunca na vida, não vão ter sucesso em hipótese nenhuma, porque elas perderam a sua vontade própria. Elas são dirigidas por coisas ou pessoas que dizem e guiam, porque ela tem que fazer aquilo que essas pessoas desejam, e infelizmente essas pessoas acabam, quando chega um determinado momento, se frustrando de uma maneira muito grande, porque mansidão, ou manso e amansado, é duas coisas diferentes. Mansidão, vamos trazer aqui algumas definições para nós não passarmos do horário. A primeira definição que eu trouxe aqui de mansidão é que ela é um fruto do Espírito, como eu tenho falado das demais, e não pode ser adquirido, ela tem que ser gerado em nós.
A pessoa mansa, queridos irmãos, a que possui esse fruto do Espírito, ela não é uma questão de personalidade, não é isso, aquela personalidade daquela pessoa faz com que ela seja mansa. Não, não é uma questão de personalidade, uma personalidade amena, e nem de uma boa formação familiar. Não é porque alguém foi criado de uma forma muito boa e ele se tornou uma pessoa mansa. Não, não é isso. Eu, por exemplo, vou usar os exemplos que eu gosto. Eu sempre digo que eu gosto de usar exemplos da minha vida e da minha casa. Eu tenho 2 filhos que foram criados do mesmo jeito, comeram a mesma coisa, vestiram até a mesma roupa, porque com os outros eles eram quase do mesmo tamanho, então um vai usando a roupa do outro. Agora que deu uma diminuída, que deu uma diferenciada. Mas foram criados do mesmo jeito, porém as personalidades totalmente distintas. Um tem uma forma e o outro tem outra. Dentro da minha casa eu tenho este exemplo. Um tem uma maneira de agir e o outro tem outra. Um é explosivo e o outro já é mais calmo. Então nota-se que não é dos ensinamentos, porque o mesmo que foi ensinado de um jeito, também foi ensinado do outro. Não é uma questão de personalidade, é uma questão que a mansidão, ela precisa ser gerada dentro de nós. É algo que acontece na nossa vida depois que o Espírito Santo começa a agir em nós. Por isso que eu disse para vocês nas terças-feiras, e não vou cansar de me repetir, só não tem sucesso na vida quem não observa a Bíblia. Porque se observar a Bíblia, se andar em conformidade com o que a Bíblia ensina, é impossível dar errado na nossa vida. Porque até na hora das adversidades mais difíceis, a Bíblia nos ensina os caminhos que devemos tomar. Então, mansidão, queridos, preste atenção, não basta você sair daqui e dizer, amanhã eu vou ser manso, amanhã eu vou mudar o meu jeitão. Não basta, você vai precisar que algo sobrenatural aconteça dentro da sua vida, e isso só o Espírito Santo é que pode fazer. Não é uma questão de dizer, agora eu vou ser manso, a partir de hoje acabou tudo isso. Não, não é. Você vai precisar que o Espírito de Deus gere em você essa característica, gere em você esse fruto. Mansidão, olha que legal. Mansidão é um estado de espírito de alguém que tem controle e domínio sobre o seu temperamento e atitudes. Essa é outra definição. É um estado de espírito, é uma maneira de ser, é um estilo de vida, é algo que está em você literalmente. A mansidão, ela faz com que a gente tenha controle e domínio sobre o nosso próprio temperamento e sobre as nossas atitudes, calma, paciência, controle da situação e aquele fruto que nós já falamos que é o domínio próprio. Tem gente que não dá tempo de você falar o amém e ele já explode, não é mesmo? Tem gente que, vou pegar as irmãs, por exemplo, assim, tem umas irmãs que se a toalha estiver em cima do sofá molhada, pronto, a casa caiu, explode em raiva, em ira e vira aquela briga. Tem irmão que é a mesma coisa, pastor Isaías, ele chega em casa, o café das 6 não está pronto, ele já começa, e aí é preguiçosa, o que você estava fazendo? Explode em ira. Essa pessoa não tem o fruto do Espírito, que é a mansidão, porque ela é descontrolada. A minha palavra nessa hora é que quando você chegar em casa, se tiver essa toalha, que você já avisou, avise mais uma vez para não colocar. E vai e guarde. E você chegar em casa e o café não estiver pronto, vá para o fogão. Com 10 minutos o café fica pronto e não terá nenhum tipo de problema dentro de casa. Não terá nenhum tipo de guerra. Porque às vezes fica-se uma semana de guerra por causa do quê? Por causa do café que não foi feito. Ou por causa da meia que estava no lugar errado. Eu não concordo também de ficar deixando as coisas jogadas. Não, Marinês é muito clara nesse tipo de situação. Mas eu não concordo é fazer guerra por causa desses tipos de coisa. Então, mansidão é quando é um estado de espírito onde eu tenho o controle e o domínio da situação, consigo controlar o meu temperamento. Que eu digo que temperamento, nós falamos aqui já alguma vez sobre temperamentos, não pense que Deus vai mudar o teu temperamento não se muda. Tá? Não se engane. Ah, pastor, eu sou sanguíneo, eu queria mudar, eu queria ser fleumático, eu queria até para andar, eu queria andar assim, em câmara lenta, pastor. Ó. Queria que a minha vida fosse, não tenha essa ideia, não pense nisso, porque Deus não fará isso.
Temperamentos, eles não mudam, mas eles são controlados. Porque o Espírito nos dá as condições de controlar os temperamentos. Tem gente que é totalmente descontrolada, falta do fruto do Espírito Santo. Outra definição, mansidão é a submissão a Deus, rejeitando a violência. A pessoa mansa sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando suas emoções e agindo com amor. Mansidão é a qualidade de quem escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Aí é difícil. Mansidão é aquele que escolhe fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Você já não conheceu alguém ou já não ouviu alguém dizer assim, se for desse jeito então? Não, mas a Bíblia diz para você não fazer isso, meu irmão. Então vou parar. Se é desse jeito, a pessoa coloca acima de Deus a vontade dela. Se Deus não se enquadrar dentro daquilo que ela quer, ela não permanece na vontade de Deus, ela não permanece diante de Deus, ela não entende que é ela que precisa literalmente se enquadrar dentro da vontade de Deus, não Deus se enquadrar dentro da nossa vontade. Eu digo que existe o evangelho das conveniências. Vocês conhecem qual é o evangelho das conveniências? Toda pessoa que estiver procurando uma igreja, ela procura um evangelho de conveniência. Porque a Bíblia é uma só, em todos os lugares. A Bíblia é a mesma, aqui a Bíblia é a mesma na congregação cristã, a Bíblia é a mesma na Brasil para Cristo, a Bíblia é a mesma. E você tem que andar em conformidade à igreja ou em conformidade à Bíblia? É em conformidade à palavra ou em conformidade a um sistema de regras? É a palavra. Então não adianta, a pessoa que às vezes procura esse tipo de coisa, ela está procurando um evangelho que seja conveniente, que se enquadre na maneira dela viver, que se enquadre no jeitão que ela quer viver. Mas a Bíblia que nós lemos aqui, ela também vai ser lida em qualquer outro lugar que a gente for. Então, mansidão é quando eu coloco Deus de uma forma completa na minha vida. Deus é o centro de tudo na minha vida, e eu sou submisso a Ele, rejeitando completamente qualquer tipo de violência. Porque o Espírito de Deus, ele não nos induz à violência, o Espírito de Deus nos induz à paz. Então, quando eu estou envolvido com muita violência, está faltando o Espírito de Deus na minha vida. Está faltando uma ação do Espírito Santo. E é por isso que a mansidão tem essa definição, que quando eu recebo esse fruto do Espírito, eu vou deixar as minhas vontades para segundo plano e vou começar a praticar as de Deus. Eu vou deixar os meus desejos para segundo plano e vou começar a realizar as vontades do Senhor. O que tem de pessoas, irmãos, não são poucas as pessoas que não aceitam as vontades de Deus, é uma coisa extraordinária. Nós falamos aqui falamos 9 terça-feiras aqui sobre pecados matrizes, os irmãos lembram? Pecados matrizes, eu falei de 9 pecados comuns, e as pessoas, eu ganhei até uma edição de um livro desse estudo. Ganhei uma edição de um livro de coisas tão comuns, tão simples, tão naturais, que fizeram com que a gente ficasse pasmado. A gente pregou sobre mentira, não foi? A gente pregou sobre luxúria, a gente pregou sobre coisas comuns que não havia necessidade de ser pregada, porque seria natural para quem tem o Espírito de Deus não praticar essas coisas. Mas precisamos pregar, e alguém ainda ficou de queixo caído, falou, meu Deus, que coisa linda. A coisa mais comum que nós podíamos praticar. Então, nota-se que, às vezes, a nossa submissão a Deus ela é muito limitada, porque a gente coloca as nossas prioridades. A gente coloca as nossas vontades. Então, mansidão vai me colocar diante de Deus, aceitando a vontade dEle e rejeitando a minha. Mansidão é controlar a sua força e usá-la de maneira correta. Uma pessoa mansa pode agir com muita ousadia. Mansidão não é fraqueza. É diferente. Uma pessoa mansa pode ser usado com muita ousadia. Exemplos, vamos começar com Jesus. Jesus, quando ele chegou no templo, que os vendilhões estavam lá vendendo um monte de coisa lá, fazendo negócio acerca do reino de Deus, enganando as pessoas, o que Jesus fez? Oh, meu amado, para de vender as coisas aí,
vai lá para a tua casa, não faz isso não, isso aí você vai... Foi isso que ele fez? Gente, eu queria ver essa cena. Eu olho sinceramente, depois que eu chegar no céu, que eu abraçar Jesus, que eu ficar uns 5 minutos grudado nele, falar, como é que foi o chute que o senhor deu na mesa? Que deve ter sido interessantíssimo, Jesus chutando uma mesa, virando uma mesa, irmão Eliseu. Deve ser coisa fantástica, né? Pegar a mesa e, o que vocês estão pensando? E mandar o negócio para os ares. A gente olhar para aquilo ali, a gente deve ter ficado meio pasmado. E a Bíblia diz que Jesus é o quê? Ele falou, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde. Olha que coisa fantástica, gente. A atitude de Jesus. Então, mansidão não é fraqueza. Mansidão não significa que o manso é uma pessoa fraca. É uma pessoa que, como eu disse sobre o amansado, que não tem vontade própria, que não tem desejo próprio, que é guiado por outras forças. Não, manso tem as suas características. Mansidão, mansidão é controlar a sua força e usá-la de uma maneira correta. Uma pessoa mansa, ela age com muita ousadia. Moisés, a Bíblia diz que era um homem mais manso da terra. E olha as coisas que Moisés fez, gente. O homem mais manso da terra pegou um egípcio e meteu a faca no bicho, né? Foi lá, o Moisés, ele fez tanta coisa ali, e a Bíblia diz que não houve um homem mais manso do que... Então não confunda mansidão com fraqueza, não confunda, porque uma coisa é bem diferente da outra. Ser manso não é ser passivo. Ser manso é agir ativamente para poder fazer o bem. O manso, ele não deixa a coisa desandar. O manso, ele não deixa a coisa, vamos deixar para lá, depois a gente vê, vamos empurrar com a barriga. Isso aí é melhor a gente não mexer, porque se mexer com isso aí vai dar problema. O manso não faz desse jeito. O manso, ele não é passivo, ele age ativamente, mas no intento e no interesse de que aquilo produza o bem. Ele não vai trabalhar para que aquilo seja algo que venha produzir males nas vidas das pessoas. Características da mansidão. Preste bem atenção. Características na mansidão. Se você ler o Salmo 37, você vai ver agora essas características dentro do Salmo 37. Tá? Como eu quero ganhar tempo, mas se você meditar, você vai descobrir elas. A primeira característica da pessoa mansa, ou da pessoa que produz esse fruto, é que eles não se destemperam diante das coisas que está errada. Olha que coisa interessante. Tem gente que vê o erro, o que ela faz? Ela fica totalmente transtornada. Ela não sabe conversar mais. Ela não sabe solucionar aquele problema. Ela chega e vai de uma maneira totalmente equivocada, ela fica de uma forma que... Tem pessoas que chegam a dizer assim, olha, o meu marido quando está nervoso vira um bicho. Então não é o Espírito de Deus que está lá, né? Porque ninguém vai chamar o Espírito de Deus de bicho, né? A minha mulher, quando está nervosa, pastor, parece um monstro. Então nota-se que tem pessoas que quando vê o erro, elas ficam transtornadas, elas não têm mais o controle, o domínio da situação para sentar e para poder dialogar, para poder conversar, para poder tentar contornar aquela situação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 até o 26, diz assim, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Forte, não é forte? Quando você vê uma pessoa totalmente transtornada, não é o Espírito de Deus que está ali. Quando você vê uma pessoa que você não consegue controlar ela, ou que ela se destempera facilmente com a situação, ela precisa clamar por esse fruto do Espírito, chamado mansidão. As situações adversas, ela vem, e eu vou repetir para vocês, Paulo disse em Tessalonicenses, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, e eu digo para a igreja central, eu também não me canso de vos dizer a mesma coisa, que as dificuldades e as aflições para o crente em Jesus Cristo vêm para trazer crescimento, não é para matar.
vem para trazer sabedoria, vem para trazer estabilidade emocional, vem para trazer na vida dele coisas que edificarão a vida dele. A gente aprende mais dentro das dificuldades do que nas coisas boas. Então, quando surgiu uma dificuldade na sua vida que deixa você meio transtornado, não se destempere, aceite aquela situação, porque com certeza ela vai produzir em você alguma coisa positiva. Porque Romanos 8:28, a Bíblia diz assim, que todas as coisas, todas, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e são chamados segundo o seu. Essa conversa de que Deus esqueceu de mim, de que eu não sei o que Deus está fazendo, que quando eu vim para o Evangelho, a minha vida era isso, agora virou de cabeça para baixo, que não sei o quê, que não sei o que, essa conversa é fiada. Se a tua vida está complicada, está passando por momentos de adversidade, parabéns para você, entrou na escola de Deus e com certeza vai ser muito bem sucedido no final dela. É assim que Deus trabalha. As dificuldades não vêm para nos matar, não vêm para nos destemperar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, eu acho fantástico, porque a Bíblia diz assim, ai dos moradores da terra, porque foi lançado até elas o acusador de vossas almas, que acusa vocês de dia e de noite diante de Deus. Então quando o diabo fala assim, dá uma apertadinha no amorinho ali, vamos ver se ele vai ficar temperadinho, se ele vai ficar dentro da normalidade. Aí Deus vem e permite alguma coisa, e eu vou e infelizmente decepciono Deus, vai ter que passar pelo processo de novo, para poder aprender as coisas, para poder ser apto, para poder ensinar com sabedoria. Então a primeira coisa que a mansidão demonstra é que a gente não se destempera diante das situações que estão erradas. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que tentar resolver ela da maneira mais positiva possível. Tem que tentar resolver ela da maneira mais calma. Eu acho isso uma característica fantástica na vida do pastor Isaías. Ele tem uma facilidade para não se destemperar diante das coisas que às vezes eu até fico pensando, se Deus me der isso, vai ser uma coisa boa. Porque situações que eu, para mim, não vejo outra forma a não ser dar um grito com o camarada. E ele consegue achar o meio, e eu acredito que isso é um fruto do Espírito. Então, quando a pessoa produz esse fruto, ele não se destempera diante do que está errado. Amém? Segundo ponto, marca aí. As pessoas, a mansidão tem uma característica que as pessoas não se desesperam diante das situações de perigo da vida. Elas não se desesperam. Eu falei uma vez, vou repetir, aqui era para ter umas 30 mil pessoas. Quem concorda comigo, diga amém. São 62 anos de Assembleia de Deus. Todo domingo eu estou vendo Jesus salvar. E tem domingo que salva 10, tem domingo que salva 8, tem domingo que salva 7, tem domingo que salva 15, tem congresso que salva 28. Todo trabalho, a maioria dos trabalhos eu vejo Jesus Cristo salvar, mas eu não vejo essas pessoas permanecerem no nosso meio. E um dos pontos que eu entendo é que nas primeiras adversidades que vêm sobre essas pessoas, pastor Isaías, elas pulam fora do barco. Porque elas se desesperam. Porque elas entendem que o estar com Deus significa ausência de conflito, ausência de luta, ausência de prova. Eu estou com Deus, então eu não vou ter mais nenhum tipo de dificuldade. Isso é um engano completo. O próprio Jesus falou em João 16:33, ele falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. A questão é que estar com Deus, querido, significa proteção, lógico, mas não significa que seremos isentos das dificuldades da vida. Porque as dificuldades da vida, ela é pedagógica, como eu acabei de falar. Se elas não surgirem, a gente vai ficar criança mimada. Aí sim a guerra vai estar estabilizada aqui. Aí sim a guerra vai ser, porque a primeira vez que falar, o teu cabelo hoje não está legal, cuida da tua vida. Vai cuidar do teu. Chegar para o camarada e falar, você está ficando careca, né? Esse dia Marnês falou assim, tem um buraquinho aí na sua nuca, o que é isso? Eu falei, deve ser o tempo. O tempo está trabalhando na minha vida. Aí se falar com alguém meio destemperado, despreparado, desesperado, eles já vão achar ruim. Então as pessoas não se desesperam, ela entende que as dificuldades da vida são na maioria das vezes naturais. E outra coisa, falando em dificuldades e perigos que a vida oferece,
95% dos teus probleminha, das tuas dificuldades, da tua luta, diz que você está falando, Deus me abandonou, foi você mesmo que causou. Amém ou não amém? 95%. Os outros 5% pode ser Deus te provando ou a natureza que agiu aí e de repente você entrou numa situação crítica que nem, por exemplo, aconteceu em Brumadinho, que foi a natureza que agiu lá. Mas 95% sou eu e você que cometemos coisas erradas e depois queremos colocar a conta em Deus. A mansidão faz com que a gente não se desespere. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala de uma mãe, de uma mulher que recebeu de Deus um filho, um presente. E que esse filho, num dia de trabalho, sentiu uma dor de cabeça, voltou para casa. E quando chegou em casa, o menino morreu, faleceu. A mãe pegou um dos seus servos, pegou uma carruagem e foi até o profeta Eliseu. Chegou lá e fez uma pergunta para ele: tenho eu pedido filhos para vocês? Primeiro Eliseu olhou para ela e falou assim: Deus me encobertou o que está acontecendo com você. Eu estou vendo que na tua alma existe alguma coisa de amargura. Ela falou: eu pedi algum filho para vocês alguma vez? É como se ela dissesse assim: está lá a criança morta, então se vira, dá o seu jeito. Teve desespero na vida daquela mulher? Claro que não, porque ela entendeu que o mesmo Deus que deu o filho é Deus para devolver ele. O mesmo Deus que fez o milagre para receber é o Deus que faria o milagre de novo. E ela, por isso, ela recebeu o milagre da parte de Deus, que o profeta foi lá e Deus restituiu o filho dela. Então, as situações que a vida vem, quando a gente recebe de Deus esse dom, esse fruto do Espírito, a gente não se desespera, porque desesperar muda o quê? Paga a conta? O desespero vai pagar a conta? Aumenta as ondas? O desespero vai curar chegar no médico, determinado dia o médico falar assim: ó, infelizmente você tem tal enfermidade. Essa enfermidade ela tem que ser tratada de uma maneira muito rigorosa. O desespero muda alguma coisa? O gritar, o chorar, ou se desesperar vai mudar alguma coisa? Não muda. Então, o fruto do Espírito, que é a mansidão, faz a gente nessas horas se estabilizar. Entender que Deus pode fazer alguma coisa em nosso favor. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21, diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para poder salvá-los. Não se desespere. Segura essa aí para você. Leve para casa essa, que essa é benção, é de lambuja. 32 mil promessas dentro da Bíblia Sagrada. Para 31.183 versículos, é isso? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Mais promessas do que versículos bíblicos. 8.303 promessas só para a vida financeira. Aonde está o problema? Na promessa, na palavra ou em nós? Não há como se desesperar. A Bíblia diz, queridos irmãos, que nenhum cabelo pode se tornar branco ou preto se não for vontade de Deus. Claro que essa tinta não vale, porque daí 30 dias ela volta de novo a mesma cor normal. Não é verdade? Alguém disse que não pode cair uma folha da árvore sem ser a vontade de Deus. Isso não é bíblico, mas é válido. Isso não está na Bíblia, que cair folha de árvore. Mas a vontade de Deus, ela prevalece em nossas vidas. Então não adianta se desesperar diante dos perigos que a vida oferece, é encarar. O manso, ele não retrocede, ele não para, o manso vai para frente, ele continua caminhando, ele continua firme. Aqui tem pessoas que têm 30 anos de evangelho, 40 anos. Se eu perguntasse para elas assim: como é que foi teus 40 anos? Meu Deus, pastor, só glória, nunca tive uma lutinha. Ixi, se tivesse uma luta já tinha parado. Claro que não. Muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas, que o que segurou essa pessoa na presença de Deus foi o Espírito Santo, fortaleceu ela, deu graça. Porque às vezes as ondas são terríveis, elas vêm para nos afogar. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que Deus é quem cuida de nós. Isaías 46, versículo de número 15, a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia, ela ainda pode vir a se esquecer dele. Mas eu, o Senhor vosso Deus, jamais poderei esquecer de vós, porque o vosso nome está escrito na palma das minhas
mãos. Eu vou resumir tudo isso. Você é muito importante para Deus. Você não é um Zé Ninguém. Você não é alguém que está aqui de bobeira. Eu estou aqui, Deus não sabe. Deus sabe quem é você. Sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, sabe o endereço da sua casa, e a prova disso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele chama Pedro, lá na casa de Cornélio, chama Cornélio e fala, vai até a rua chamada direita, Deus dá o endereço da casa, Deus dá o número da casa, Deus sabe o número do teu sapato, Deus sabe tudo o que acontece na tua vida, e nada vai passar desapercebido dele, basta você não se desesperar. Ficar de boa, não é assim que a juventude fala? Ficar de boa, deixar Deus agir, porque todas as coisas que estão acontecendo, queridos irmãos, tem um propósito de Deus. Talvez a gente errou em algum momento, e é por isso que a gente está hoje talvez pagando a consequência daquele erro, porque deixa eu explicar também, porque eu acho interessante isso aqui. Tem gente que faz um monte de coisa que não devia fazer. Amém ou não amém? E depois não quer sofrer a consequência. Isso não existe. Deus não é tolo, irmãos. Faz um monte de bobagem, depois quando a conta vem, não quer pagar a fatura. Não. Oi? Perdão, Deus perdoa qualquer pessoa arrependida, mas a consequência é inevitável. Alguém disse uma vez, e eu repito, alguém disse que, por exemplo, o pecado é igual ao cartão de crédito. O cara vai pecando, vai passando, vai passando, mas chegará o dia em que a conta virá. E de modo nenhum, essa aí é o que eu estou falando, não é que está na Bíblia, escaparão dela. Não pense. Não pense que Deus vai olhar para você, você é tão bonitinho, tão legal. Acho que eu nem vou cobrar de você esse teu pecado que você fez. Ele te perdoa mediante o teu arrependimento. Gálatas capítulo de número 6. Ele te perdoa. Você não vai perder a sua salvação se você se arrepender, mas a consequência do erro, nananina não, vai ter que arcar. Terceiro ponto. As pessoas que recebem o fruto da mansidão, essa aqui é legal, elas não se defendem diante das acusações que lhes são feitas. Salmo 37, 5 a 9. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. Deixa a ira e abandone o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Tem hora que a gente fala, eu vou resolver esse caso agora. Não vou lá agora, eu quero pegar no bigode daquele camarada. Se você não cometeu, se você está em paz, deixa falar. O que Jesus fez quando ele foi acusado? Quando levaram ele na frente do povo lá, quando açoitaram ele, o que ele gritava? Vocês estão equivocados! Eu sou filho de Deus! É assim que ele falava? Parem com isso que o meu pai pode matar todo mundo! Tem gente que fala, Deus vai matar você. Você vai morrer, você vai ver. A Bíblia diz que Deus não quer matar ninguém, irmão. Deus quer dar vida e vida com muita abundância. A Bíblia diz que Jesus simplesmente se calou. Da boca dele não ouviu nenhuma palavra. Ele poderia ter falado dezenas, mas a gente às vezes, isso acontece meio que geral, né? A gente quer se defender e não sei o que você falou. Se você não deve, irmãos, se você não é culpado, e se for, procure a pessoa e peça perdão, mas se você não é culpado, fique em paz. Deixa Deus administrar essa causa. Deixa Deus julgar essa causa. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Não adianta, se essa autodefesa vai causar em nós mais contenda, mais adversidades, mais problemas, as pessoas ficarão ainda mais iradas, que deixa Deus trabalhar. A Bíblia diz que os malfeitores irão de mal a pior e serão exterminados.
A gente às vezes quer resolver a situação, a gente quer tomar o lugar de Deus. Deixa para Deus resolver. Tem situação que é só Ele. Eu disse aqui, é uma frase que eu tenho dito aqui constantemente, não quero parar de dizer ela. Não adianta vocês todos chegarem e dizer assim, que pastor abençoado que nós temos. Não adianta. Não adianta nós chegar do pastor Isaías e dizer assim, que pastor maravilhoso que o pastor Isaías é, se Deus não estiver falando isso dele. Agora também é o contrário. Também é o contrário. Se vocês todos falar que a gente não vale nada, mas Deus falar que a gente vale, não adianta nada. O que vale para nós é Deus. É o que Deus pensa de mim, é o que está valendo. É o que Deus pensa da minha vida, é o que Deus sabe quem eu sou, é o que está valendo. Não preciso eu querer tomar as rédeas da situação, dizer para Deus, senta aí, Jeová, porque eu não quero que o Senhor se meta nessa bronca aqui, porque esse aqui tem que ser o macho aqui. Não adianta, é melhor dar uma parada, é melhor dar uma respirada profunda e deixar Deus agir. Eu digo que tem os advogados do reino, e tem os fiscais do reino também. Os fiscais do reino, vamos ver se a coisa está certinha. Vamos ver se está tudo legal. Vamos ver se estão fazendo as coisas do jeito que tem que fazer. Os fiscais do reino. Eu acredito que quando eles oram, eles falam assim, Jesus, hoje eu cheguei lá, botei para quebrar. Falei, não quero saber mais disso. Chamei o pastor hoje e falei, para com isso, pastor. Meu Deus, gente. Meu Deus. Pessoas que às vezes querem advogar a causa de Deus como se Deus fosse um inútil. Como se Deus não sabe o que eu faço no meu quarto com as portas trancadas. Ele sabe de tudo. Como se Deus precisasse de gente para poder julgar a causa dele, porque vai desandar. Não estou conseguindo resolver o problema da minha igreja. Vou ter que levantar uma meia dúzia aqui para poder... Pelo amor de Deus, gente. Eu aprendo muito com Gideão. Aprendo muito. Com o pai de Gideão. Quando o povo quis matar Gideão lá, porque disse que Gideão estava adorando outro Deus, o que o pai dele falou? Ué, o que está acontecendo com vocês? Se Baal é Deus, manda ele acertar a conta com meu filho lá. Para que vocês vão lá? Que Deus é esse que precisa de assessor? Se ele é Deus de verdade, ele que se vire com meu filho lá, manda ele matar o meu filho. Porque não era Deus coisa nenhuma. Tem gente que é do mesmo jeito, pensa que Deus não é Deus. Fique tranquilo, queridos irmãos, porque o nosso Deus toma todas as nossas causas nas mãos dele. Todas. Deus conhece a cada palavra que nós falamos, a cada atitude que nós fazemos, Deus conhece de uma forma literal. Não pense você que nós temos condições de se esconder de Deus, que os nossos atos ficam ocultos. Tem um salmo, se alguém lembrar o número, pode falar, que diz que se eu fazer a minha cama no mais profundo abismo, 139, ou se subir no mais altos céus, além das nuvens, ainda assim o Senhor estará lá. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Não precisa se defender, tem coisa que você olha e fala, tá bom, fazer o quê? Se a pessoa está falando, você souber, você sabe que você está em paz, fique tranquilo, porque as contendas, o livro de Tiago diz que vem disso, da gente querer defender, da gente querer ir lá e tomar causa, fique em paz. É por isso que não é fácil, irmãos, a gente seguir a conduta cristã que a Bíblia diz, porque a gente dentro de nós tem um outro homenzinho, né? E aquele homenzinho dentro de nós fala, vai lá. Já viram aqueles desenhos do Pica-Pau? Antigamente tinha os desenhos do Pica-Pau. Eu aceitei Jesus com 24 anos, então eu via muito Pica-Pau. Tem um Pica-Pauzinho aqui e tem outro do outro lado. Um do bem dizendo, não faz. E o outro dizendo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fica tentando assim, o Pica-Pau fica sem saber para que lado ele ia. Tem pessoas que infelizmente é do mesmo jeito. Parece que ele é atormentado, ele quer resolver as coisas do jeito dele, ele quer qualquer tipo de palavra que diz contra ele, ele já quer ir lá e resolver a situação, fique tranquilo. Como diz os antigos, eu acho bonito, põe na mão de Deus, porque ele resolve, mas não põe na mão de Deus assim, mandando matar, pelo amor de Deus. Deixa ele resolver a situação. O que não é mansidão? Olha que legal isso aqui.
o que não é mansidão? Aqui nós falamos as características da mansidão, você marcou aí? Pessoas que não se destemperam diante do que está errado, pessoas que não se desesperam perante os perigos da vida, pessoas que não se defendem diante das acusações que lhes são feitas. Agora, o que não é mansidão? Isso aqui é legal. Mansidão não é ser mole, mansidão não é frouxidão. Mansidão não é pessoa que é mansa, não significa que ela é tímida, que ela é covarde, que ela é medrosa, que ela é fraca. Não, isso não é mansidão. Isso é amansado. Isso é quando a pessoa é amansada. Mansidão não tem nada disso. Tem homens mansos com uma autoridade extraordinária. Homens mansos na sua conduta, sabem se comportar, sabem se portar. Homens que entram e saem com uma facilidade tremenda, mas que em hipótese nenhuma são tidos como fracos. Não. Homens que não são passivos com a situação. Homens que resolvem a situação, chama para o peito, mas resolve com sabedoria. Resolve com inteligência. José do Egito, um homem que foi humilhado, foi preso, foi escorraçado, mas em momento nenhum a gente viu José se destemperar. Manso não é fraqueza. Se você vê alguma pessoa que ela é fraca, que eu quero dizer tímida na questão de resolver as coisas, que não consegue, sempre está fugindo, que é covarde, que é medroso, esse é amansado. Isso é diferente, fizeram ele desse jeito. As pessoas criaram essa pessoa e ela vai ter problemas gigantescos lá na frente. Então, mansidão não é ser mole, não é ser frouxo. Tem um texto na Bíblia, que eu não me lembro agora no livro de Provérbios, qual é o número, diz assim, que se te mostrares fracos, no dia da angústia, como é que é o resto? Me ajudem? Faltarás forças? Faltarás forças. Se te mostrares fraco, no dia da angústia, te faltarás força. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, tua força será aí. Viu? Não, manso não significa ser frouxo, e frouxo é forte, né? Não é forte falar frouxo, seu frouxo. Vai faltar força, a força vai ser pequena. Aí vai viver naquela lamúria, naquela murmuração e não. Deus deu, Deus levou. Receberíamos só os bens de Deus e não os males. Bendito seja o nome do Senhor. Esse homem tinha o fruto do Espírito na sua totalidade. Segunda coisa que não é mansidão. Mansidão não significa manter a paz a qualquer preço. Gente, isso é um problema. Não significa manter a paz a qualquer preço. Tem gente que mesmo no erro, ele quer que a situação continue para que seja pacífica. Não pode. A pessoa politicamente correta, pessoas que agradam todo mundo, gente. Tenta agradar todo mundo. A pessoa que é neutra. A pessoa que não tem opinião própria. Sabe por que existe a palavra sim e não? Quem sabe por que existe a palavra sim e não? Alguém sabe? Para ser dita. O sim é para ser dito e o não é para ser dito. Às vezes o não cura mais do que o sim. Só que às vezes a pessoa politicamente correta, ela vai levando e tudo de uma maneira para não causar algum tipo de atrito. E no final o problema é muito maior. Muito maior. Porque daí a gente vai criar pessoas completamente desestruturadas. Então, mansidão não significa manter a paz a qualquer preço. Tem pessoas mansas que elas administram a situação da forma que deve ser administrada, sem perder a característica própria, sem explodir, sem falar palavrões, sem gritar, mas elas simplesmente não e ponto final. Não dá e ponto final. Aqui funciona assim. É esse o sistema, é essa forma, é essa maneira que nós devemos viver e não vamos permitir que tal coisa aconteça. É assim, é o papai e a mamãe para o filhinho que está lá com 5 aninhos, 6 aninhos, que pede uma coisa que não pode, é não e ponto final. Não precisa chegar e amarrar ele num tronco, deixar ele crucificadinho lá, não. Simplesmente diga não, mas diga não com amor. Diga não com inteligência.
Porque quando a gente tenta, queridos, manter a paz a qualquer preço, essa paz fatalmente, em pouco tempo, se desfará. Fatalmente, ela se desfará. Então, às vezes, a gente precisa ouvir um não, precisa ouvir agora não dá, precisa ouvir, ó, hoje não tem jeito, precisa ouvir, ó, não vai fazer tal coisa, porque aqui a gente não realiza isso. Parece difícil aos ouvidos de quem ouve. Às vezes tem umas jovens, né? Aqui não tem, graças a Deus, com 15 anos, né? Que falam que era o iPhone 45. Mas o 45 não saiu, filho. Mas eu quero, pai! Tem que dizer, filha, não tem, ponto final, acabou. Nem o 2 e o 3 não vou te dar mais. Só para você aprender. É assim. Não precisa chegar e falar, agora vou quebrar tua cara para você nunca mais fazer isso. Não, só diga, não vou dar mais, para você aprender que existe um limite que você precisa ir. Isso para os casais também, marido, esposa, que tentam, de uma maneira errada, manter um convívio harmonioso, que às vezes acaba, o marido quer fazer tudo que a mulher manda, pastor do céu, você não fazer tudo que ela manda, a casa cai. Meu Deus, a casa cai. O senhor não entende, se a minha mulher ouvir a palavra não, ela se transforma. Se ela ouvir a palavra não, ela vira o bicho. Coloca a mão ali e fala, bicho, em nome de Jesus. Vai embora. Por que vocês estão rindo? Isso é sério. Verdade. Então, às vezes, ó, o manso não significa que ele quer manter a paz a qualquer preço. Ele jamais fará isso. Ele vai ser moderado, ele vai ser tranquilo, ele vai ter condição, ele vai fazer uma carinha feia. E essa carinha feia vai botar autoridade. Porque a autoridade e ditadura, irmão, são duas coisas totalmente diferentes. A autoridade gera discípulos, ditadura gera escravos. Não é verdade? A pessoa que tem autoridade, as pessoas seguem ela. As pessoas que são ditadoras, é os escravos que servem ela. Fala, Juarez. José Pimentel de Carvalho, tá aí? As situações eram resolvidas de uma forma amena, né? Uma forma branda. Terceira coisa que não é mansidão, a primeira é não ser mole, não ser frouxo, não ser tímido, não ser covarde, não ser medroso, encarar as situações, não é fraqueza. A segunda não significa manter a paz a qualquer preço. Pessoa politicamente correta, que quer agradar todo mundo, que é neutro na sua se vira. Dá os seus pulos aí, Não, mas me ajuda não, dá seus pulos, não. Que ela é neutra e que ela é sem opinião própria. Terceiro ponto do que não é mansidão, não é apenas controle emocional externo. Esse que é legal. Não, porque tem gente que por fora, irmão, é quase o Papa, né? Não, é coisa linda. Coisa linda, mansa. Mas por dentro é um furacão. Verdade, por fora, nossa. Assim, baixa a cabeça. Ah, tá bom. Eu coloquei aqui que ela esconde dos homens a fúria que existe dentro do coração dela. Sabe, consegue se relacionar. Não, verdade, isso aqui mais dentro. Se eu matava, desgraçada. Tá um vulcão dentro do peito, que eles vão querendo que a outra pessoa se destrua. Mansidão não é apenas o controle emocional externo. As pessoas escondem dos homens a fúria que existe no coração, mas não conseguem esconder de Deus. Elas não falam mal de ninguém. Olha que legal. Mas elas desejam ardentemente o mal para o próximo. Você conhece gente assim ou não? Amiga, oi, querida. Te amo. E aí dentro do coração, ai, se batesse esse carro e morresse, seria uma benção. Gente totalmente maligna dentro de si. Que não fala com a boca, mas o coração. E Deus com o olho desse tamanho, não. Porque Deus vê isso aí também. Essas pessoas que externamente, para o lado de fora, aparentam algo maravilhoso. Algo fantástico. Mas dentro dela é um vulcão destruidor, querendo que as pessoas morram, querendo que as pessoas se matem, querendo que o mal tome conta de pessoas. Falei que tinha que acontecer, eu falei que tinha que se quebrar mesmo. Deus está tratando. Gente, Deus trata com pessoas, Ele trata, não tenha dúvida disso.
Mas o desejo de Deus seria que nós chegássemos a Ele e dissesse assim: diminui o tratamento ali com o irmão Tonete, Senhor. Esse era o desejo de Deus. O Senhor está tratando muito pesado com ele. Diminui o tratamento ali com o João, Senhor. O Senhor está tratando muito pesado. Pensa como, eu já estou terminando, pensa como Deus ficou. Não, pensa que não dá para imaginar, mas vamos tentar. Quando Deus fala assim: Moisés, vou destruir tudo. E vem cá que você é o cara. Pessoal, se ele fala isso para o Amorim, eu tenho medo de estar lá naquele dia, se fosse eu. Falar assim: de você eu vou fazer uma grande nação. Será que não teria alguns de nós que falavam: estou na vez, chefe. O DNA do camarada aqui é sucesso. Pode mandar, pode fazer aqui um montão de mim aqui que vai ser coisa boa. Moisés chega, irmãos, a Bíblia diz: o homem mais manso da terra. Fala: o quê? O quê? Se o senhor for destruir esse povo aí, risca o meu nome do livro da vida. Eu vou traduzir. Pode me mandar para o inferno direto. Pode me mandar para o inferno. Mas se o senhor for destruir esse povo... Pastor Amorim, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus está à procura de pessoas que protejam pessoas dele. Amém ou não amém? Pessoas que protejam pessoas dele. Sabe aquele camarada ruim que nós tem demais no nosso meio? Chegar para Deus e falar: vai dar certo, fica tranquilo, pai. Fica tranquilo que eu vou começar a andar com ele, vou dar uns conselhos, vou dar uns abraços aí, vamos andar junto, vai melhorar. Não, mas parece que a gente quer jogar uma aguinha mata mesmo, Jesus. Destrói mesmo. E tem uns que tem uma autoridade, né? Se eu falar que vai morrer 30 dias. 30 dias tá morto. Rapaz, eu fico pensando o que Deus pensa nessa hora. Fico imaginando o que Deus pensa nessa hora. Deve olhar assim e falar: meu Deus, eu já vi umas orações que às vezes eu fico apavorado. Senhor, desperta aquele pastor, Senhor, ou tira ele. Ai, meu Deus do céu, o que Jesus pensa de umas orações dessas, gente? Eu disse esses dias para algum irmão, eu disse assim, que não tem como avaliar a vida do pastor Isaías, porque eu nunca fui pastor presidente, nunca sentei naquela cadeira. Nunca, não tem como eu dizer está certo ou está errado, é assim ou não é assim. Agora, depois que eu for, aí eu posso até chegar um dia, dar conselho, receber conselho. Mas agora as pessoas têm uma facilidade de dizer: esse pastor não vale nada. Nunca pastorearam nem a casa delas e querem dizer que o pastor da igreja não vale nada. Não dá, gente. Não dá, a Bíblia diz que isso não é mansidão, não é apenas a gente ter o controle emocional externo. E eu termino agora, que nós temos a cantora que vai louvar o Senhor, nós temos 15 minutos ainda, com aquele final maravilhoso. Como conquistar a mansidão? Quem sabe qual é o primeiro passo para conquistar a mansidão? É o mesmo de todas as outras. Como conquistar a mansidão? Oração. Pastor, eu quero a partir de hoje ser esse cara tranquilo, saber resolver os problemas da minha casa, com sabedoria, sem perder a estribeira, sem gritaria, sem loucura. Eu quero aprender isso aí. Ore. Ore, porque eu sei que você ora falando para Deus: ajuda a pagar minha conta. Senhor, cura minha enfermidade. Transforma o meu marido. Transforma a minha esposa. Faz uma obra na filha do meu filho. A gente não ora assim? Faça essa mesma oração, dizendo: Jesus, gera em mim o fruto do Espírito. Gera em mim o fruto do Espírito. Jesus, eu vou fazer 7 dias de jejum, para o Senhor gerar em mim o fruto do Espírito. Porque para 7 dias de jejum, para comprar um carro, a gente faz. Tá glória. Parecer uma casa e o preço dela baratinho, tal, e eu vou fazer uma campanha de jejum 7 dias, Deus vai abrir essa porta. Amém. Pode fazer isso ou não pode? Deve fazer. Mas que legal seria, né, o cara brabão, o cara nervoso, a pessoa descontrolada, a pessoa que chegasse em 7 dias de jejum para mim ser gerado dentro de mim o fruto do Espírito. E daí depois de alguns dias alguma pessoa olhar para você e falar assim: estou estranhando você, o que aconteceu? Jesus gerou algo novo em mim. Quando Cristo é gerado em nós, queridos irmãos, literalmente a nossa vida toma uma direção melhor. Segunda coisa, primeira oração. Quando eu sair dessa igreja, irmão, não sei se eu vou ficar 2, 3, 5, 10 anos, não sei. Mas quando eu sair dessa igreja, uma coisa eu tenho certeza: quem me ouve vai ser uma pessoa de oração. Vai ser, porque eu vou falar tanto de oração que vocês não vão aguentar chegar em casa e não orar. Vai ficar assim, martelo batendo.
Que a oração é a chave que muda todas as situações. A oração transforma a vida. Segunda coisa, reconheça que você precisa desse fruto. Reconheça. Chegue para tua esposa, para o teu marido, teu filho, para os teus amigos, diga: eu preciso do fruto do Espírito chamado mansidão. Me ajude nisso, me ajude a conquistar esse fruto. E terceira coisa, pense antes de falar. E depois, pense antes de falar. E depois, pense antes de falar. Tem hora que você deve dar uma parada. Se a coisa vai desandar, não fale nada. Pare. Retroceda. Depois, com muita mansidão, solucione o problema. Amém? Posso fazer uma oração por vocês? Se coloquem em pé.